Olá, hoje o nosso podcast Unitop é para falar sobre o ENAD, Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes. Você sabe o que é realmente o ENAD? E o que ele pode mudar na vida dos estudantes e das universidades? O ENAD assusta muita gente. Mas será que ele é um vilão ou uma oportunidade? Como se preparar para o ENAD sem sofrer? E o que realmente o ENAD mede? São essas e outras respostas que nós vamos saber hoje com o nosso convidado especial. Mas antes disso, vamos assistir um vídeo. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, vai ficar mais rigoroso para alunos que estão concluindo cursos universitários e tecnológicos. As mudanças valem já para a prova deste ano. Provas com um número maior de questões, temas mais específicos para cada área e com parâmetros mínimos de desempenho. Essas são algumas das transformações que alunos do ensino superior vão encontrar no ENAD. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes vai ficar mais rigoroso para os cursos de Direito, Administração, Relações Internacionais, Jornalismo, Publicidade, Psicologia, Ciências Contábeis. A mudança também vale para os cursos superiores tecnológicos, entre eles de logística, gestão pública, financeira, design gráfico, recursos humanos e processos gerenciais. Para os cursos selecionados, o ENAD passa a ser anual e não mais a cada 3 anos. Segundo o Ministério da Educação, as mudanças fazem parte de um processo de transformação da avaliação do ensino superior no Brasil, como as que já foram anunciadas para as licenciaturas e para os cursos de medicina. Que a gente passe a produzir com isso muito mais evidências muito mais regulares, né, que nos ajudem a entender melhor as diferenças entre os nossos cursos, nossas instituições, as missões institucionais ali caracterizadas. Segundo o Ministério da Educação, apenas 66 das mais de 2.000 instituições de ensino superior avaliadas pelo ENAD de 2023 tiraram nota máxima no índice que avalia a qualidade da educação dessas organizações. 13 estados brasileiros não têm nenhuma faculdade com a melhor pontuação. Para especialistas em educação, as mudanças nos critérios de avaliação do ENAD só terão resultado na formação de bons profissionais se as universidades também assumirem essa responsabilidade. Nós esperamos que a prova vá terminar sendo mais difícil, é porque agora ela vai medir a competência dos estudantes em resolver problemas a partir, por exemplo, de casos clínicos ou situações problema. Então, se o estudante passou a faculdade toda tendo aula expositiva e não foi a campo resolver problemas, eles vão ter dificuldades. Mas é importante para o Brasil fazer provas assim nesse momento. Nós precisamos melhorar a qualidade do ensino. Eu leio esses resultados tem 28 anos e nós essencialmente estamos no mesmo lugar. Bom, e para falar desse tema maravilhoso, nada melhor do que uma das grandes mentes do nosso Brasil. Conosco aqui o nosso professor Alexandre Nicolini. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao podcast Unitop. Boa tarde, Vinícius. É um prazer estar aqui com vocês na Unitop. Que bacana. Professor, para quem não conhece o senhor, quem é o professor Nicolini e como o senhor entrou para esse tão sonhado mundo do ENAD, para desmistificar o ENAD? Por que desse segmento? O professor Nicolini começou como empresário e faliu no Plano Collor e decidiu estudar administração pensando que ia virar um empresário. E descobriu que o curso de administração só formava gerentes. E aí resolvi estudar para descobrir o porquê a gente, no final das contas, estuda para ser empregado e não para criar empregos. E de estudo em estudo, eu comecei a aprender sobre aprendizagem, pesquisar sobre avaliação, e o ENAD é a grande prova do ensino superior. Professor, o senhor está sempre nos grandes debates sobre o ENAD. Como é que o senhor aproximou dessa temática? Me explica exatamente a temática ENAD. É porque eu queria entender o que as pessoas aprendiam ou deixavam de aprender na faculdade. O ENAD me chamou a atenção porque boa parte das questões são em situações, problemas ou casos clínicos que vão permear a realidade do exercício profissional de cada um dos estudantes.
E para mim é muito claro que se o estudante errar uma resolução no ENAD, ele vai errar na vida real. Então, o ENAD passou a ser para mim um simulacro de quem seriam esses estudantes no futuro. E os dados que eu vejo são muito preocupantes, porque os estudantes erram coisas absolutamente ingênuas na prova. Eu entendo. Professor, vamos para esquentar aqui. Para quem nunca ouviu falar em ENAD, Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes, como o senhor explicaria isso em poucas palavras? O que é o ENAD? O ENAD é uma prova que vai verificar a qualidade dos recém-formados na faculdade. Ela é muito importante porque ela parte da política pública de formação, que são as diretrizes curriculares nacionais, para verificar o que as faculdades estão conseguindo atingir no final das contas. E é justamente sobre isso que eu me debruço cada vez que saem os resultados. Eu quero saber o que os estudantes aprenderam ou deixaram de aprender. Ou seja, o ENAD é uma grande verificação da qualidade do profissional de ensino superior no país. Isso é importante porque também confronta com o ensino que está sendo ofertado pelas instituições de ensino, né? Sim, claro, porque daí as instituições de ensino têm que ter bastante preocupação de que tipo de profissional eu estou formando. Isso se reverte num conceito. E instituições que estão tendo conceitos baixos têm tido mais dificuldade de renovar seu corpo discente do que instituições que estão indo muito bem. Bom, para que serve o ENAD? Professor, qual é o objetivo do ENAD para o ensino superior brasileiro? Qual que é o objetivo? O objetivo é a gente assegurar que no Brasil, quem saiu da faculdade vai ser um bom profissional no mercado de trabalho. Não existe desenvolvimento de um país se os estudantes do ensino superior saem piores profissionais do que seus professores, porque daí nós estaríamos evoluindo como país. Na realidade, conforme meus pais sempre diziam, se bom é o mestre, melhor é o discípulo. Ou seja, nós temos que cada vez investir mais na qualidade para que nossos estudantes que nós formamos sejam melhores do que nós, para que o país possa se desenvolver. Então, esse é o grande objetivo de todo o Então não tem Estado. nada oculto pelo Ministério da Educação, tipo uma pegadinha, né? Eu quero falar sobre isso, mas no fundo eu quero olhar outra coisa. Ele é bem claro no qual é o objetivo do ENAD, né? É bem claro, porque o ENAD é a medição do resultado de uma política pública, em forma de indicadores de produtividade, em forma de indicadores de empregabilidade, de indicadores de competência dos profissionais. O ENAD é realmente muito claro, é muito transparente. Que bom. Professor, outra coisa que assim nós temos visto por parte dos alunos, que eles veem o ENAD como um bicho de 7 cabeças. Por que isso acontece? Acontece porque, historicamente, no Brasil, o ensino superior, ele trabalhou sempre aulas muito expositivas e muito vinculadas à teoria. Só que quando chega no ENAD, como é uma prova para verificar a qualidade do profissional, a prova não quer apenas descobrir se ele sabe, mas quer descobrir se ele sabe fazer, se ele sabe resolver problemas. E aí, quando o estudante se depara com questões que ele nunca teve parecidas em sala de aula, aí ele, obviamente, sente dificuldades. Isso quer dizer que nós temos que ter um ensino hoje que não é só conteudista, mas que prepara o aluno para o mercado de trabalho. Perfeito. O ensino, ele tem que ter uma parte de conteúdo, sim. A gente tem que ter um embasamento científico, mas esse embasamento científico é para tomar decisões. É para o estudante ser capaz de elaborar um diagnóstico diante de um desafio, para que ele saiba apontar quais são as soluções que têm mais chances de dar certo para mitigar os riscos. Ou seja, tudo no final das contas, todo o conteúdo é para ser utilizado produtivamente e não apenas para ser relembrado no futuro. Então o ENAD ele quer fazer um pré-teste de como seria esse profissional frente a um problema. Sim, pode-se dizer que sim, porque se dentro do ENAD, em todas as situações que nós colocamos, as situações problema para os estudantes, ele se sai bem, a gente já tem quase certeza que ele irá bem no mercado de trabalho no final das contas. Professor, mas quando o resultado do ENAD é bom ou ruim,
Qual é o reflexo disso para a instituição, para os cursos e para o próprio aluno? Bem, vamos falar lá de coisas positivas. Quando o resultado é bom, o aluno ele já ganha automaticamente a reputação de um diploma de peso em uma instituição que está entregando qualidade. A instituição também fica bem perante a sociedade, porque está entregando um bom trabalho, e também por quê? Porque cada vez melhores alunos querem estudar lá, e até professores querem dar aula em boas instituições, ao invés de instituições medianas. Geralmente, quando nós fazemos uma seleção, muitas vezes a gente tem vários currículos, né? Mas aí a empresa busca ir além, ela quer ir ver como é que se comporta a instituição da qual esse aluno foi qualificado, ou que ele foi habilitado, fez a sua formação, qual é o conceito dela. Isso pesa muito num processo seletivo, né? Pesa, porque quando os estudantes fazem uma prova e vão mal, você acaba meio que, vamos dizer assim, estendendo, né? Estendendo o conceito de uma turma para a instituição como um todo. É verdade. Então, é muito importante que a instituição tenha bons conceitos para que o empregador já tenha de cara uma boa vontade com os estudantes formados naquela instituição. E, obviamente, se o conceito é bom, é porque a formação foi boa. Então, não só ele vai ter facilidade na parte de recrutamento, como na hora da seleção também ele vai terminar sendo apontado como um profissional mais adequado. E também esse resultado do aluno com a nota do ENAD abre portas para um mestrado, um doutorado, porque ele foi bem avaliado. Um estudante que tem boa nota do ENAD abre portas para tudo. Um estudante que tem boas notas no ENAD, ele é muito mais capaz de passar no exame da ordem do direito ou do suficiência de contabilidade. Ele tem mais chance de passar nas residências, nos mestrados, nos doutorados, em concurso público. Que bacana. Um estudante que tem boa nota no ENAD, na realidade, ele está preparado para o mercado de trabalho. Então, não importa qual é a seleção, ele tende a ter bastante sucesso. Que bacana. Bom, mas aí se nós falamos aqui da preparação dos estudantes, como é que esse aluno se prepara para uma prova do ENAD, mas sem que ele sinta aquele peso, aquela obrigação de estar estudando, que seja uma coisa leve? A questão da prova do ENAD é que não tem um preparo específico. O que nós temos que fazer é, primeira coisa para o estudante, ele tem que entrar na prova e lembrar que ele já não faz mais aquela prova como um estudante. Ele já está no final do curso. Então ele tem que entrar na prova pisando firme e pensar assim, eu já sou um profissional, tem semanas que me separam do diploma. E resolver a prova como se fosse um profissional. Agora, é claro que no final das contas, um estudante que tem mantido a matéria em dia, que tem acompanhado os professores, que tem feito perguntas, não de última hora, mas o estudante tem que fazer isso ao longo do curso. O estudante tem que se engajar no processo de aprendizagem. Eu tive um colega que falava uma coisa muito certa, ele falava que a aprendizagem é uma porta que só se abre por dentro. Ou seja, se o estudante não abrir a porta e abrir a porta ao conhecimento e se engajar no processo de aprendizagem, ele pode ser o melhor estudante do mundo, não vai dar certo. É verdade. Professor, aí falando dessa preocupação dos estudantes, quais são os erros mais comuns cometidos pelos alunos que vão enfrentar a prova do ENAD? Bem, um é achar que ele tem que saber a resposta para todas as questões. Não funciona assim. Na realidade, muitas vezes quando a gente lê uma pergunta, a gente tem que primeiro interpretar qual é o desafio que está sendo colocado para a gente. E a segunda coisa, mesmo que você não tenha 100% dos conhecimentos, você tem que pensar que aquela questão não está ali para verificar se está tudo guardado na sua memória. Na realidade, a questão está ali para verificar se você consegue fazer face ao desafio colocado, mesmo sem 100% do conhecimento. Ou seja, então não existe questão, essa questão eu não sei, vou deixar para lá.
Na realidade, o que se espera é que você seja capaz de enfrentar a questão e tomar a melhor decisão profissional, mesmo que você não tenha 100% das informações. Eu entendi. E quais são as habilidades e competências que o ENAD mede que vão além das competências técnicas? O ponto é que as competências que estão colocadas ali, elas estão sendo ensinadas porque elas são, vamos dizer assim, de uso exclusivo dessa ou daquela carreira. O grande problema é fazer aquele conhecimento se transformar em ação. Então, o que faz realmente um bom profissional não é ele ter o conhecimento, mas ele saber transformar aquilo em uma competência para que ele consiga resolver problemas. Entendi. E nessa brincadeira, o ponto máximo é a gente voltar para a diretriz curricular nacional. Por quê? Porque lá estão elencadas as competências que cada carreira deve ter. E a faculdade tem que se preparar para fazer essa entrega. Às vezes o nosso público, ele não entende bem sobre a competência, as habilidades. Dá um exemplo para nós como seria uma diferença de uma pergunta técnica de uma pergunta que exige do estudante uma habilidade maior e uma competência para resolver. Uma coisa simples. Perfeito. Se a gente pensar, por exemplo, vamos lembrar da época da Covid, que as pessoas eram entubadas, né, no meio da crise. Um estudante, para realizar esse tipo de procedimento, ele tem que ter o conhecimento científico, ou seja, saber como funciona o sistema respiratório, saber quais são as comorbidades, tudo isso é muito importante. Agora, esse estudante não precisa ter só o conhecimento, ele também tem que ter a habilidade. E a habilidade é o quê? Ele tem que ter treinado fazer o entubamento, por exemplo, num modelo no laboratório de habilidades, para ele, na hora, diante de um paciente, ele saber qual é o processo de entubar. Mas ele também, finalmente, tem que ter atitude para tomar a decisão e ter a coragem de enfiar um tubo pela garganta de alguém que está se debatendo sem conseguir respirar. Então, esse combo de conhecimentos, habilidades e atitudes é que gera uma competência. Então, não basta apenas ter o conhecimento, tem que saber colocá-lo em prática. Entendi. Que bacana. Isso é importante porque tanto alunos do ensino presencial como à distância têm que ter essa habilidade, competência já durante o seu processo de formação. Tem que entender sobre isso. Tem que entender. E esse é um dos grandes desafios da educação superior no Brasil. Toda profissão que nós estamos falando, ela faz parte de uma educação profissional. E educação profissional tem que acontecer em sala de aula, como já acontece hoje, mas ela tem que acontecer em serviço também. Então, por exemplo, se você está estudando para ser um professor, não importa se você está estudando no presencial, no semipresencial ou no ensino à distância, você vai ter que fazer uma preparação para o serviço na forma de um estágio supervisionado e não pode ser online, tem que ser presencial, porque nós precisamos de um supervisor do estágio para acompanhar e verificar se você está fazendo tudo adequadamente. Professor, levando por essa temática aí, essa mudança no marco regulatório que dividiu o ensino em vários formatos, EAD, semipresencial e presencial. O senhor acha que melhorou ou criou uma barreira para a expansão do ensino a todos do país? Não, melhorou bastante. É claro que as pessoas podem terminar seguindo ou não a regulamentação, mas o fato é que o MEC está ficando muito mais atento e muito mais diligente na fiscalização. E o fato hoje da gente ter 3 modelos, né, o presencial, semipresencial e EAD, faz com que sempre tenha o estudante que vai escolher o modelo mais adequado para ele. Então, esse modelo é um avanço frente à regulamentação anterior, mas, obviamente, é um passo intermediário, porque cada vez mais a gente tem que entender que o ensino híbrido, que combina partes que são distantes e partes que são presentes, ele tem que se dar de acordo com a profissão. Tem profissões que exigem mais presencialidade, tem profissões que exigem menos presencialidade. Então, ou seja, é quase como vamos dizer assim, um modelo de ensino personalizável que deve ser o futuro. Mas isso
não separa também a prova do ENAD. É uma só para os 3 formatos. É uma só para os 3 formatos. Não importa qual formato que você estudou, é uma prova só. E não importa, não adianta dizer que essa modalidade é melhor do que aquela, porque não é verdade. O que, na realidade, o que faz diferença é o que o estudante entregou, como ele se engajou no processo. Então, tem péssimos estudantes no presencial e tem ótimos estudantes no EAD. E vice-versa. Então, não é a modalidade. Existe um pouco de preconceito em relação à modalidade, mas não deveria existir. Entendi. Na realidade, o que nós estamos procurando ver é o indivíduo se tornou competente, ele teve o estágio supervisionado, ele aprendeu a trabalhar no dia a dia de uma instituição. É isso que nos interessa no final das contas. É que realmente o MEC quer medir a qualidade. Se o profissional atende as demandas do mercado de trabalho, se ele sabe responder às indagações e às problemáticas, né? Então, independente de estar nos grandes centros ou no interior, na modalidade presencial, agora no formato presencial ou no SEMI, é preciso ter todas as condições necessárias para uma boa formação. Perfeito. Se não houver essas condições, aí é que a formação realmente não vai ser bem sucedida. Mas não importa se é presencial, semipresencial ou EAD, o importante é que a gente acompanhe o estudante no processo, para que efetivamente a gente possa entregar um profissional pronto para trabalhar em sociedade. Que bom. E as instituições, quais são os papéis, né? O papel da instituição na preparação desse aluno para o ENAD? A preparação do estudante para o ENAD, ela tem um ponto intermediário, que é a preparação do professor para que ele saiba atuar de forma diferente hoje. Entendi. Os professores no Brasil são muito teóricos e muitas vezes a própria proposta de ensino também é muito teórica. O que nós estamos fazendo aqui em Palmas e em outras cidades é justamente criando modelos mais híbridos, no sentido de cada vez a gente ter mais prática, colocar mais em evidência o que nós estamos aprendendo de forma produtiva. Mas isso também passa pelo treinamento dos professores. É por isso que eu trabalho muito com currículos de aprendizagem para professores, porque o estudante só vai ser melhor quando o professor também for melhor. Então nós temos que também passar essa transformação não só para os alunos, mas os professores precisam dar também a sua parcela de contribuição e se abrir para esse novo momento exigido, porque eu percebo que o MEC quer resultado. Antigamente era no ensino, o foco era no ensino, nas metodologias de ensino, nas instituições, nas condições, em laboratórios. Hoje não, ele quer o resultado, ele quer a aprendizagem. O que saiu dessa laranja, qual é o caldo realmente que nós queremos dizer, né? E eu percebo assim uma dificuldade de alguns professores, sim, como no período da pandemia. Entrou a pandemia, muitos professores não sabiam a tecnologia, não sabiam fazer uma aula, tinham dificuldade de uma transmissão da presencialidade, ou às vezes ministravam a aula no vídeo como se estivesse no presencial. Tem que ter uma mudança de postura para que essa aula, essa preparação para o ENAD não possa ser algo artificial ou assim forçado. O grande ponto do professor, eu acho que o grande desafio hoje de ser docente é entender que o nosso papel está mudando. Até poucos anos atrás, nós éramos os guardiões do conhecimento. Então era esperado que o professor tudo soubesse na hora de dar uma aula. Só que, o guardião do conhecimento hoje é o Google. Vamos brincar aqui. E o tempo todo está sendo cada vez produzido mais conhecimentos, e com a inteligência artificial isso só vai se acelerar. Então o professor tem que entender que ele não é mais guardião do conhecimento. O que ele tem que ser nesse momento é um facilitador do método de aprendizagem. Ou seja, o professor tem que ser retreinado, mas ele tem que entrar de corpo e alma, dizendo assim, eu não sei de tudo, eu não sou perfeito, mas eu vou ser notabilizado pela minha maneira de ajudar o estudante a ser um bom profissional. Entendi. É por isso que nós temos como nosso consultor o professor Nicolini aqui no Centro Universitário Unitop, para poder dar essas dicas de ouro e capacitar o nosso time. Professor, mas o senhor acredita que só a prova do ENAD mede a capacidade de uma instituição?
a qualidade de ensino? O problema é que não é só qualidade de ensino. A instituição tem que ter uma boa estrutura, ela tem que ter bons laboratórios. Então, assim, não é apenas o papel do professor, o engajamento do aluno, tem que ter toda uma infraestrutura por trás. Então, é importante que nós temos indicadores de processo, ou seja, indicadores de produção de bons estudantes, mas a gente também tem que ter indicadores de resultado, o que nós estamos conseguindo. Mas é porque eu vejo muito que a prova do ENAD tem um peso muito forte no conceito da instituição, no IGC final, na questão da avaliação institucional. E às vezes as instituições entregam muito para os alunos e muitas vezes tem alunos que não se interagem, não engajam, acham que não, que isso é problema da instituição. E aí, na hora de uma prova, se ele vai mal, a instituição é penalizada também. O curso é penalizado, ele é penalizado. Essa mudança de mentalidade não força a instituição a ficar o tempo todo se preocupando somente com o aluno? Bem, quando a gente olha, por exemplo, indicadores como o conceito preliminar de cursos e o índice geral de cursos, nós estamos falando de quase uma divisão ao meio. 55% é sobre aprendizagem e 45% é sobre a infraestrutura que a instituição entrega. O ponto é que não dá para fazer uma coisa sem a outra, não dá para dar estrutura com péssima qualidade. Entendi. E não adianta o estudante se esforçar se ele não tiver estrutura. Tem que ter as duas coisas, ter uma articulação tanto dos resultados quanto da própria estrutura de processos. Entendi. Então, o grande ponto para a instituição é entender que não adianta oferecer uma coisa sem oferecer outra. As duas coisas têm que ser casadas. É verdade. Tanto é que as instituições geralmente recebem conceito nas visitas de avaliação de credenciamento, recredenciamento, ou autorização do curso, ou reconhecimento de autorização, mede muito a questão da infraestrutura, titulação do professor, planos de carreira, laboratórios, estágio. Essa é como se nós falássemos que a preparação toda, se ela tem condição de preparar. E automaticamente a gente também percebe que muitas instituições que têm conceito máximo no ENAD estão saindo lá atrás. É essa a divisão que o MEC quer medir? O que o MEC está querendo medir é, ok, já que você tem uma boa infraestrutura, qual é a sua capacidade de entrega? É como a gente entrar num restaurante, um restaurante famoso, né, que tem mesas maravilhosas, arquitetura esplêndida, garçons educados, e comer uma péssima comida, porque no final das contas o resultado foi ruim. Entendi. O que nós precisamos aqui é justamente nos assegurar que, ok, o restaurante é bonito, mas a comida é bem feita também. Entendi. Saborosa, tem um resultado saborosa possível. e alimenta, né, Entendi. e gera uma boa memória. A instituição é a mesma coisa. A gente tem que se preocupar o tempo todo que a infraestrutura é muito boa, os professores são bem treinados, mas os estudantes têm que aprender ao final. E cabe à instituição medir o quanto eles estão aprendendo ao longo do curso, para não se preocupar só no último semestre. Professor, no ENAD teve algumas mudanças. Tem cursos que vão ter prova anualmente, tem cursos tipo a pedagogia que vai sair como uma prova de proficiência, algo assim. Eu queria que você explicasse também o curso de medicina. O que muda? O que mudou é que a gente tem que entender o projeto do país. Duas coisas são muito importantes hoje no país: a educação e saúde. A gente não vai bem nos índices internacionais de avaliação da qualidade do nosso estudante de ensino básico e fundamental. Então, nós precisamos que em todas as 17 licenciaturas os professores sejam melhores preparados. Por isso, o MEC tomou para si uma responsabilidade de medir todo ano a evolução da formação dos professores, da qualidade dessa formação. É a mesma coisa que aconteceu com os médicos. A gente viu uma explosão de ofertas de curso de medicina. Pelos resultados do último ENAD, boa parte desses novos cursos tem uma qualidade sofrível, e o MEC, da mesma forma, resolveu medir todos os anos como está a evolução da formação médica. Eu acho que são boas e sensatas medidas para um país que se quer melhor do que é hoje, e
a gente vai ver ao longo dos anos como o que os dados vão entregar. E as outras profissões, por que não há anualmente essa avaliação? São por ciclos. O problema é que cada vez que a gente senta para fazer uma medição, a gente está consumindo milhões em impostos em relação ao erário público. Então a gente tem que escolher quais são as carreiras prioritárias nesse momento, talvez no futuro até mudar no momento que a gente perceba que elas estão indo bem. Mas nesse momento eu acredito, eu concordo com o MEC, essas duas são fundamentais. Então o senhor que está me dizendo que não precisa mais de transformações para o ENAD, ou tem algumas mudanças para o ENAD? Se o senhor fosse indicar algumas mudanças para o ENAD em todo o seu processo, quais seriam? O ENAD hoje trabalha em boa parte dos cursos com 45 questões. É pouco. Por quê? Porque para que a gente pudesse verificar todo o rol de conhecimentos que eles tivessem desenvolvido, a gente teria que separar por áreas e fazer minimamente umas 60 questões em cada curso. Eu acho que é um processo que o ENAD está melhorando. A gente saiu só de 30 questões de formação específica para 45 em vários cursos, e o tempo vai nos dizer como a gente vai evoluir. Mas o ENAD realmente precisa medir com muita clareza por áreas, ou seja, pegar a prova e dividir em partes para saber em que partes da profissão os estudantes estão indo bem ou não, e aumentar o número de questões, para a gente poder aumentar a área da avaliação e verificar se tem alguma coisa que está passando e a gente não está verificando. Professor, mas assim, as perguntas são extensas, bem elaboradas, precisa de um raciocínio rápido, né, sobre essa questão. E aí eu pergunto para o senhor, se aumentar o número de questões, teria que dividir com mais dias? Porque também agora o MEC já introduziu uma parte prática, né, nas licenciaturas de avaliação. Como é que o senhor vê isso? A parte prática né, num dia à parte, né? Mas, por exemplo, o curso de medicina esse ano parte com 100 questões, os cursos de licenciatura com 80 questões. É uma prova extensa, difícil, as questões são longas, mas o fato é que em 5 horas se consegue fazer esse tipo de prova. Os estudantes às vezes ficam preocupados, poxa, mas eu vou fazer uma prova tão extensa, mas qualquer concurso público tem 4 horas. Ou seja, é bom estar preparado para fazer uma prova que eu chamo prova estilo maratona, porque as grandes seleções, a partir do momento que você tem o diploma, vão ser sempre extensas, nunca vão ser uma prova de 50 minutos. Entendi. Mas, tudo bem, nós vamos fazer uma prova bem extensa, mas com o avanço da inteligência artificial, essa evolução na educação, como é que vai... Qual o caminho do ENAD? Vai introduzir também o aluno que saiba usar da inteligência artificial para resolver problemas? A inteligência artificial é super importante. Eu acho que ela já tem que fazer parte do currículo de qualquer curso superior. Mas a inteligência artificial é para ser usada com acompanhamento. Entendi. Vamos no caminho contrário. A Berkeley, na Califórnia, fez um estudo recente com 500 universitários, e eles dividiram entre o universitário que podia responder uma prova estudando pelos livros, um estudando pela internet e outro estudando com a inteligência artificial. Entendi. E chegou à conclusão que, de longe, quem menos acertou foi quem tinha estudado com inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial às vezes facilita tanto o processo que você não presta atenção no que você está fazendo. E se você não presta atenção, você nem memorizar consegue, quanto mais elaborar um raciocínio complexo. Entendi. Ou seja, se a gente está trabalhando a construção de um raciocínio complexo científico, é importante ter inteligência artificial para ampliar as nossas perspectivas, mas não para fazer o trabalho pela gente. Entendi. Porque no final das contas, hoje, quem vai trabalhar com inteligência artificial bem não é quem vai receber as respostas, mas quem vai saber fazer as perguntas. Entendi. Professor, então, só para recordar, todos os alunos que estão concluindo o ensino superior, automaticamente, que está no ciclo avaliativo, seriam convocados obrigatoriamente para o ENAD, né? E aqueles que não participarem da prova,
Porque tem um questionário que o aluno tem que responder e nós temos a prova. O aluno pode faltar, se quiser, tem alguma penalidade? Bem, o aluno, óbvio, sempre pode faltar, mas a gente tem que entender que o ENAD é chamado, na letra da lei, de componente curricular. Certo. Ou seja, para o estudante que está no ano da avaliação daquela carreira, o ENAD funciona como uma disciplina. Ou seja, ele não apareceu para o ENAD ou não respondeu o questionário e automaticamente ele não vai nem receber o lugar da prova. Aí esse estudante, ele não vai conseguir se formar, ele vai terminar o curso, mas vai ficar faltando o componente curricular do ENAD, e isso só vai ser resolvido no ano seguinte. Então ele não recebe o diploma e fica pendente até o ano seguinte para que ele possa fazer novamente o ENAD, se inscrever e poder participar para cumprir essa etapa. Ele não recebe o diploma e mesmo que ele peça o histórico escolar vai aparecer como incompleto porque ele não tem capacidade de cola grau. Beleza. Professor, o senhor é referência nos grandes congressos brasileiros que a gente percebe. Foi lá que nós tivemos o nosso encontro, assisti sua palestra, vi o lançamento do seu livro e nós decidimos tê-lo como parceiro, consultor aqui no Centro Universitário Unitop, para que a gente pudesse aprender um pouco mais sobre as técnicas do ENAD, para que o nosso aluno pudesse entender um pouco das exigências durante uma prova, que os nossos professores também precisassem melhorar suas metodologias de ensino em sala de aula e antenar com o que o mercado realmente quer. Por isso eu queria que o senhor apresentasse para nós o seu livro, o que consta, porque é uma referência. Não vou dizer para vocês muito, mas eu vou dizer assim, é a Bíblia do ENAD. Sempre é consultado pelo MEC em vários momentos, pelas grandes instituições de ensino, muitas no país, pelas associações e sindicatos de instituições de ensino superior. Então, para nós, professor, ter o senhor aqui conosco, a referência, queria que o senhor falasse desse grande livro que traduz esse sentimento que todos os universitários têm. O livro, na realidade, é um grande manual para o professor do século XXI de como ele pensa a aprendizagem a partir de domínios cognitivos da taxonomia de Bloom. É um livro que está em qualquer boa loja de comércio eletrônico que você vai achar, mas é um livro bastante voltado para os professores e coordenadores de curso, para eles entenderem exatamente onde estão as dificuldades dos alunos quando eles fazem o ENAD. Então, divirtam-se. Oh, que bacana. Professor, eu quero primeiro agradecer o senhor por essa participação especial aqui no nosso podcast Unitop. Dizer para o senhor que é maravilhoso escutar os conselhos, que todos os estudantes e todas as instituições saibam que precisam ter esse aconselhamento, precisam ter essa consultoria para melhorar os resultados. Porque o que nós queremos é um grande profissional no mercado de trabalho, que são os nossos universitários, que estão concluindo. E o senhor traz esse conforto para nós. E eu quero dizer que os seus ensinamentos servem não só para a nossa instituição, mas para todo o estado de Tocantins que está ali ouvindo, as instituições daqui. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os alunos que vão enfrentar a prova do ENAD. Em um minuto, o que o senhor diria para eles? O que eu diria para vocês é fazer a prova é participação cidadã. Cada vez que você faz a prova, para pessoas como eu que são pesquisadores, vocês estão nos ajudando a entender aonde estão as lacunas e as fragilidades da formação. A gente não pode avançar sem identificar onde estão as falhas. Então é muito importante que vocês apareçam na prova e façam a prova de peito aberto, mas novamente, como eu falei, fique diante de cada questão, diante de cada problema e decida como profissional. Vocês já são profissionais, vocês estão há pouco tempo de pegar o diploma. Então, entrem na prova com essa segurança toda. Bom, professor, e para os professores? Me dê uma mensagem. Para os professores, a mensagem é a seguinte: nunca nós vamos ter um estudante perfeito. Mas é importante que a cada semestre a gente faça nosso trabalho melhor para que nossos estudantes sejam cada vez melhores. Quando eu era coordenador de curso,
e nós fizemos essa primeira virada de chave em 1999, eu falava para os estudantes, esse semestre vocês vão sentir que está mais difícil. Mas no semestre que vem, vocês vão ter lembranças desse semestre. Vocês vão pensar, naquele semestre era mais fácil. E no outro semestre, vocês vão ter lembranças do semestre seguinte de como era fácil. Por quê? Porque para a gente formar melhores professores, profissionais e professores e estudantes, a gente tem cada vez exigir mais deles. E os estudantes e os professores têm que entender que quando a gente exige, não é porque a gente é mau, é porque a gente quer um país melhor. Coisa boa. E por último, para encerrar, para os dirigentes de instituição de ensino, qual é o conselho? Para os dirigentes, o conselho às vezes é mais complexo. É estudar mais. Nós, embora sejamos dirigentes, poucas vezes nós aprendemos pouco sobre aprendizagem, sobre pedagogia, sobre didática. E é impossível nós fazermos um bom trabalho se a gente não entender da área de educação. Então, para os gestores, membros de núcleos docentes estruturantes, o que eu digo é, estudem, não tem outro jeito. Coisa boa. Professor, muito obrigado pela presença. Para nós, o senhor não imagina a alegria de receber aqui no nosso estúdio para esse bate-papo que só brilhantou a nossa história. Parabéns ao senhor pela sua trajetória. Obrigado, Muniz. Espero que logo, logo a gente tenha tantos outros assuntos para discutir. Que coisa boa. Bom, e assim nós encerramos mais um podcast universitário aqui do Unitop com o tema ENAD. E, claro, com esse professor brilhante, Alexandre Nicolini.